Antes de começarmos essa oração, pare um instante, respire fundo, feche os olhos por um momento. Vamos fazer algo que poucas vezes temos coragem de fazer: refletir de verdade. Pergunte ao seu coração: quem tem caminhado com você ultimamente? Quais vozes você tem permitido ecoar dentro da sua mente? Quais influências estão moldando suas decisões? A palavra de Deus em Amós 3:3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa pergunta simples carrega um convite profundo. Andar junto vai muito além de proximidade física. Significa ter sintonia, ter propósito alinhado, caminhar com os mesmos valores e na mesma direção. Nem sempre é preciso concordar em cada detalhe da vida, mas é fundamental ter um mesmo destino de alma, um mesmo desejo de agradar a Deus. Sabe aquela amizade que parece leve? Aquela conversa que te aproxima do céu? São com essas pessoas e com esse Deus que precisamos caminhar. Mas a verdade é que muitas vezes seguimos lado a lado com o medo, com a culpa, com o orgulho, ou até mesmo com pensamentos de fracasso e derrota. Caminhamos com hábitos que nos afastam de Deus, com influências que drenam nossa fé. Talvez, sem perceber, estamos em acordo com sentimentos e comportamentos que vão nos levando devagarzinho para longe do propósito que o Senhor tem para nós. Então, antes de continuar, pergunte para si mesmo: com quem eu tenho caminhado? Com Deus, com minhas emoções ou com aquilo que me afasta do céu? Se essa reflexão tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero caminhar contigo. Agora, vamos além das amizades e relações visíveis. Existe um outro tipo de companhia que nos acompanha todos os dias: nossos pensamentos, nossas crenças, nossas lembranças e nossas atitudes internas. Mesmo quando estamos sozinhos em um quarto silencioso, não estamos realmente sozinhos. Estamos sempre caminhando ao lado das ideias que alimentamos. Quantas vezes você já parou para pensar no que tem acordado com você pela manhã? Ansiedade, medo do futuro, autocobrança? Ou será que você tem caminhado com a esperança, com a gratidão, com a certeza de que Deus está no controle? Se formos sinceros, muitos de nós têm feito longas caminhadas ao lado de sentimentos como vergonha, raiva, amargura e o pior. Tudo isso vai formando um tipo de acordo silencioso dentro da nossa mente. Sem perceber, passamos a pensar como esses sentimentos querem que a gente pense. Decidimos de acordo com eles e acabamos nos distanciando de Deus. É por isso que a palavra nos alerta tanto sobre renovar a mente, sobre não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação do entendimento. Hoje, Deus te chama para um novo alinhamento, para romper com pensamentos tóxicos, hábitos que te afastam dele e vozes internas que te paralisam. Feche os olhos agora e faça uma pergunta corajosa: em que áreas da minha vida eu tenho caminhado em acordo com aquilo que não vem de Deus? Se você deseja romper com essas alianças invisíveis e alinhar sua mente com a verdade de Deus, escreva aqui nos comentários: eu escolho renovar minha mente. Sabe o que é mais sutil e perigoso? Não são sempre as grandes escolhas erradas que nos afastam de Deus. São as pequenas concessões diárias. Aquela amizade que sabemos que nos faz mal, mas mantemos por costume. Aquele conteúdo nas redes sociais que sabemos que não edifica, mas consumimos porque é só entretenimento. Aquela atitude que sabemos que entristece o coração de Deus, mas justificamos dizendo: todo mundo faz isso. Pouco a pouco, o coração vai se acostumando. Os olhos vão se tornando insensíveis. E quando percebemos, já estamos caminhando quilômetros longe da presença de Deus. Quantos de nós permanecemos em relacionamentos por medo da solidão, em hábitos que só drenam nossa fé, em conversas que contaminam nossa alma, tudo por comodismo ou por medo de romper o ciclo?
Outros de nós temos caminhado lado a lado com o desejo de agradar aos homens, buscando aprovação, aplauso, validação, quando, na verdade, o único olhar que deveríamos buscar é o olhar de aprovação do nosso Pai Celestial. Deus te chama hoje para uma decisão firme, escolher com quem e com o que você vai continuar caminhando. É tempo de romper com o que contamina, de abrir mão daquilo que te enfraquece espiritualmente, de deixar de caminhar com o pecado disfarçado de normalidade. Respire fundo e pergunte a Deus: Senhor, o que eu preciso deixar para trás hoje para caminhar contigo em santidade e verdade? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho caminhar na santidade de Deus. Há muitos que tentam viver uma vida espiritual dividida. Caminham com Deus aos domingos, mas de segunda a sábado andam de mãos dadas com o mundo. Querem seguir Jesus, mas sem abrir mão dos prazeres da carne. Querem ouvir a voz de Deus, mas também dão ouvidos aos conselhos vazios da cultura atual. Querem o céu, mas não querem largar os pesos da velha vida. Mas a verdade é simples e inegociável. Não dá para seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou você caminha com ele em aliança, ou caminha sozinho, preso às suas vontades. Quantos estão se enganando, achando que conseguem equilibrar pecado e santidade, que conseguem manter um pecadinho de estimação, enquanto seguem dizendo que amam a Deus? A palavra é clara: andar com Jesus exige renúncia. E isso não significa perfeição, significa entrega. Um coração disposto a abrir mão do que for preciso para andar em obediência. Se você quer caminhar com Jesus, precisa largar tudo aquilo que tenta te puxar na direção contrária. É como soltar a bagagem pesada no meio da estrada e escolher continuar mais leve, mais livre, mais perto da luz. Agora reflita: existe algo que ainda estou tentando carregar ao lado da minha fé e que precisa ser deixado no altar hoje? Se você sente esse chamado à entrega completa, escreva nos comentários: eu deixo tudo aos teus pés, Senhor. Talvez você se identifique com um outro cenário, aquele em que o problema não são más companhias, mas a sensação de estar completamente sozinho. Não porque não existam pessoas ao seu redor, mas porque o seu coração sente um vazio profundo, uma desconexão com tudo e todos. Você olha ao redor e parece que todos estão avançando, todos estão conquistando, todos estão vivendo, e você, parado, preso, estagnado no meio do caminho, sem saber qual direção seguir. Alguns caminham com a cabeça baixa, carregando culpa. Outros estão paralisados por medo do futuro. Há também os que se sentem invisíveis, como se ninguém se importasse, nem mesmo Deus. Mas a verdade é que o Senhor nunca parou de olhar por você. Mesmo quando você achou que estava esquecido, Ele estava te cercando de cuidado. Mesmo nos dias de silêncio, Ele estava preparando o próximo passo. A palavra diz que Deus é aquele que nunca abandona os seus filhos. Se hoje você sente solidão, saiba, não é porque Deus te deixou. Talvez seja só porque Ele está te chamando para voltar a caminhar ao lado dele. Levante os olhos. Respire fundo. Existe um convite vindo diretamente do céu para o seu coração hoje. Filho, filha, volte a andar comigo. Eu tenho um caminho novo para você. Se você sente que Deus está te chamando de volta, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para os teus caminhos. Entre tantos nomes e histórias da Bíblia, há um personagem que nos ensina algo profundo com pouquíssimas palavras: Enoque. A Bíblia não narra milagres realizados por ele, nem grandes feitos públicos, mas diz algo que o eternizou. Enoque andou com Deus. Gênesis 5:24. Essa frase, tão simples, carrega uma profundidade tremenda. Ele não apenas orava, não apenas acreditava, ele caminhava com Deus.
Dia após dia, passo após passo, Enoque fez da presença de Deus seu lugar constante. E o final dessa história é surpreendente. Deus o tomou para si. É como se o Senhor dissesse: você tem andado comigo de forma tão íntima que não há mais separação entre nós. Venha para casa. Será que o mesmo pode ser dito de nós? Será que nossa vida seria descrita como uma jornada de proximidade com Deus? Ou será que temos feito visitas esporádicas ao sagrado enquanto vivemos distantes no cotidiano? Caminhar com Deus não é sobre ter dias perfeitos, mas um coração constante. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar mesmo quando tudo parece incerto. É sobre fazer da presença de Deus nosso endereço emocional, espiritual e existencial. Você quer essa jornada? Você deseja essa intimidade? Então ore agora em silêncio. Senhor, eu quero caminhar contigo como Enoque caminhou, dia após dia. Que minha vida seja marcada pela tua presença. Se esse é o seu desejo, escreva nos comentários. Quero andar contigo, meu Deus. Caminhar com Deus em nossos dias é um verdadeiro ato de resistência. Vivemos em uma cultura que celebra o pecado, glamoriza a rebeldia e chama de liberdade aquilo que na verdade é prisão. O mundo corre em direção oposta à santidade e muitas vezes tenta nos arrastar junto. A mídia nos bombardeia com mensagens que dizem: siga seu coração, faça o que te faz feliz, não existe certo ou errado. Mas a palavra de Deus nos chama para outro caminho, o da obediência, da renúncia, da transformação interior. O problema é que, se não estivermos atentos, começamos a fazer acordos silenciosos com essa cultura. Pequenas concessões, pequenos não tem problema, pequenos só dessa vez, até que o desvio que parecia sutil se torna um abismo entre nós e Deus. Jesus não nos chamou para sermos apenas espectadores da fé. Ele nos chamou para sermos discípulos, pessoas que vivem na contramão do sistema, que escolhem a verdade mesmo quando ela dói, que permanecem firmes mesmo quando são incompreendidas. Seguir a Jesus não é uma caminhada confortável, mas é a única que leva à vida verdadeira. O caminho pode ser estreito, pode ser solitário às vezes, mas é um caminho onde a presença de Deus nos acompanha em cada passo. Então agora, pare e reflita. Tenho permitido que a cultura ao meu redor molde minhas escolhas? Ou tenho permitido que a palavra de Deus seja meu norte? Se você escolhe hoje caminhar na contramão do mundo e na direção de Cristo, comente: eu escolho seguir a verdade de Deus. Jesus não nos chama para uma visita ocasional aos domingos. Ele nos chama para uma vida de relacionamento diário, uma caminhada constante, onde cada detalhe da nossa rotina é compartilhado com Ele. Ele quer estar nas suas decisões, nas suas dúvidas, nas suas alegrias e nas suas lágrimas. Quer fazer parte do seu silêncio e dos seus gritos, do seu levantar ao seu deitar, do seu sorriso mais genuíno até o seu choro mais escondido. Muitos de nós separamos momentos com Deus como se Ele fosse apenas um convidado. Mas Jesus quer ser o Senhor da casa, aquele que habita cada cômodo do nosso coração, inclusive os mais bagunçados. Caminhar com Deus é incluir Ele no ordinário, nas conversas simples, nas idas ao trabalho, nas escolhas pequenas que parecem não ter importância. Ele quer ouvir sobre os seus medos antes que você conte a qualquer amigo. Quer ser consultado antes que você tome decisões por impulso. Mas para isso, é preciso abrir espaço, tirar os ruídos, silenciar as distrações, parar de correr na frente e aprender a andar no ritmo dele. Pergunte a si mesmo agora: tenho convidado Jesus para caminhar comigo todos os dias ou apenas nos momentos de crise?
Se você deseja viver essa caminhada diária, escreva aqui nos comentários: Jesus, quero te incluir em cada detalhe da minha vida. Andar com Deus exige algo que muitos evitam: deixar para trás aquilo que nos prende. Não dá para caminhar com o Senhor e, ao mesmo tempo, carregar o fardo da desobediência, das mágoas guardadas, dos pecados não confessados. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. A cada passo, o peso aumenta e, cedo ou tarde, a gente desaba. Talvez para você, o que está te impedindo de avançar seja o orgulho, ou um hábito escondido, uma mágoa antiga que você não consegue liberar, ou até um ciclo de autossabotagem que te faz voltar sempre para o mesmo lugar. A palavra de Deus nos diz: lancemos fora tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Hoje é dia de soltar essas amarras, de fazer uma entrega sincera e dizer: Senhor, leva de mim tudo o que não te agrada. Não quero mais caminhar com pesos desnecessários. Talvez doa abrir mão de algumas coisas, mas nada se compara à leveza de andar ao lado do Deus que te chama para a liberdade. Então reflita agora: o que eu preciso deixar no altar de Deus hoje para caminhar livre e leve com Ele? Se você sente esse chamado à entrega, comente: eu escolho deixar o peso e seguir com Jesus. Chegamos ao momento de decisão, de um recomeço. Deus não está te pedindo perfeição, mas disposição para dar o primeiro passo ao lado dele. O que importa agora não é o quanto você errou no passado, nem o quanto se afastou, mas o que você vai escolher fazer daqui para frente. A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Isso significa: mude de direção, realinhe seus passos, volte para os caminhos do Senhor. Hoje, Deus te estende a mão e diz: anda comigo, confia em mim, eu vou te guiar, vou te sustentar, vou te proteger. Talvez o caminho pareça estreito. Talvez seja difícil largar certos hábitos. Talvez você tema ficar sozinho. Mas saiba, não há lugar mais seguro e cheio de propósito do que o centro da vontade de Deus. Então, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora com o coração aberto e sincero. Entrego cada área da minha vida. Me arrependo por caminhar longe da Tua vontade e hoje escolho andar contigo, passo após passo, dia após dia. Me ajuda a permanecer firme, mesmo quando for difícil, que meu coração esteja sempre alinhado ao Teu. Que minha vida seja um reflexo da Tua graça e da Tua presença. Eu renuncio tudo o que me afasta de Ti e declaro: a partir de hoje, eu escolho andar contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: a partir de hoje, eu caminho com Deus. Que a presença e a paz do Senhor te acompanhem em cada passo daqui para frente. Obrigado por ficar até o final. E se essa oração te abençoou, não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com as pessoas que você ama. Além disso, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novidades no canal. Até a próxima e que Deus te abençoe.